Se você tiver a Bíblia, nós vamos ler no texto de Lucas, no capítulo 10. Nós estamos nessa série, no início do ano, chamada Primeiro, que trata das prioridades, daquilo que deve vir primeiro em nossas vidas. E nós já falamos sobre a devoção, no primeiro final de semana, a devoção a Deus, em primeiro lugar. Na semana passada nós falamos sobre a oração. Então, essas duas primeiras semanas a gente falou daquilo que é o aspecto vertical da nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, a nossa devoção a Deus, essa devoção expressa na nossa comunhão diária com Ele, na nossa dependência dEle através da oração. Hoje e na próxima semana nós vamos falar de aspectos horizontais da nossa espiritualidade, que devem vir primeiro também. Note, todas essas coisas, elas não seguem uma ordem de prioridades, primeiro, segundo, terceiro, todas elas ocupam o primeiro em nossas vidas. Todas elas devem vir primeiro em nossas vidas, primeiro de tudo mais. Então, hoje nós vamos falar aqui no texto de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, uma passagem tremendamente conhecida das Escrituras, não somente por pessoas que são cristãos ou religiosos, que conhecem as Escrituras, mas essa é uma passagem conhecida de um modo geral ainda na sociedade ocidental, pelas pessoas. Elas têm uma vaga lembrança dessa passagem. Inclusive a gente tem, na própria sociedade aí no mundo, a gente tem hospitais, por exemplo, que trazem o nome que vem desse texto aqui, e as pessoas, então, elas têm uma ideia daquilo que significa, ou que significaria aquilo que a gente vai ver hoje. Então, esse é um texto muito conhecido. Versículo 25, na NVI, que é o texto que eu estarei usando para as leituras aqui na igreja. Ele diz assim, a partir do verso 25: certa ocasião, um perito da lei levantou-se e pôs Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve compaixão dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante de Ti e diante da Tua palavra, e pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, que possamos ouvir a Tua instrução, a Tua voz por meio da Tua palavra. Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude, não só a ouvir, mas entender, e não só entender, mas dê-nos a disposição de colocar em prática aquilo que recebermos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, além dessa e de algumas outras,
Para mim, tantas passagens são tão conhecidas, mas quando eu falo de uma das passagens mais conhecidas, esta é realmente uma delas. Virou também canções, 1 Coríntios 13, sobre o amor. E no finalzinho daquele texto, no versículo 13 de 1 Coríntios 13, Paulo diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E ele acrescenta, mas a maior de todas é o amor. A maior de todas é o amor. O nosso texto aqui lida com essa maior de todas as coisas. Lida com o amor. Como eu disse, nós falamos sobre a prioridade cristã de amar a Deus na devoção e na oração. Se nós amamos Deus, nós vamos nos devotar a Ele. Se nós amamos Deus, nós vamos priorizar a sua voz, o seu falar, a sua orientação, acima de qualquer outra coisa. E é isso que nós vimos quando nós olhamos o texto de Marta e Maria. Se nós amamos Deus, nós vamos querer falar com Ele, como o filho fala com o pai. Se nós amamos Deus, nós vamos querer estar na presença dEle. E nós falamos sobre isso na semana passada, ao falar sobre oração. Nós vamos falar hoje sobre outro aspecto do amor, que anda junto, que é inseparável, que é o amor ao próximo. Se nós amamos Deus, nós devemos também amar o nosso próximo. Então, devoção e ética são inseparáveis no discipulado cristão. Devoção e ética, amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis no discipulado cristão. Em outras palavras, como disse muitos anos atrás um cantor que eu gosto muito, chamado Glenn Kaiser, ele disse: o modo como você ama a Deus mais intensamente é visto pelo modo como você trata o menor dos pequeninos. Lembra da parábola, lembra daquilo que Jesus falou em Mateus 25, do menor dos pequeninos? E ele listou lá esses mais vulneráveis, ele falou aqueles que têm fome e sede e que precisam de roupa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão presos, aqueles que são estrangeiros ou refugiados, o menor dos pequeninos irmãos de Jesus. Glenn Kaiser disse que a maneira como nós amamos Deus mais intensamente é vista no modo como nós tratamos o menor dos pequeninos. Então, ética e devoção, 2 coisas inseparáveis. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o próximo. E aqui a gente encontra isso nessa porção, nesse perito da lei, nesse homem que conhecia muito bem as Escrituras e que decide colocar Jesus à prova. E ele faz uma pergunta que era muito comum naquela época, uma pergunta que você vai encontrar em muitos textos de literatura judaica do 1º e 2º século. Essa pergunta que ele faz aqui: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Era uma pergunta comum, feita por muitas outras pessoas. Então ele faz essa pergunta a Jesus: o que é que eu devo fazer? Mas a intenção dele, diz Lucas, era colocar Jesus à prova. Ele queria ver como Jesus ia sair dessa situação. E é bem interessante, apenas na questão da análise da parábola que a gente vai ver aqui e desse texto, é que a gente encontra tanto na primeira porção, nessa interação de Jesus com o perito da lei, quanto na parábola a gente vai encontrar elementos muito semelhantes. Primeiro uma pergunta, Jesus responde com uma outra pergunta, o homem responde aquilo que Jesus falou, e aí Jesus dá uma instrução. Isso acontece nesse momento, isso acontece na parábola. E a forma como Jesus termina as duas é a seguinte: faça isso. Faça isso. O cerne daqui, na verdade, é aquilo que a gente chama de praxis, ou da prática da fé cristã. Novamente, se você ama Deus, se você tem devoção por Deus, mostre isso, demonstre isso no modo como você vive, na sua vida, e aqui, nesse aspecto, no amor que você tem para com as pessoas. Então, o homem pergunta: como é que eu devo ver, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele com uma pergunta. Jesus disse: olha só, o que é que diz a lei? O homem era perito da lei, ele conhecia a lei. Então, Jesus fala assim: o que é que diz a lei? Como você a lê, ou como você interpreta aquilo que diz a lei?
Nota aqui algo importante, e eu quero frisar isso porque nós vivemos em dias onde a gente corre um sério risco de perder isso de vista. Note que Jesus trata a lei como palavra de Deus. Jesus trata a lei como revelação de Deus para a vida eterna. O homem pergunta, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus dirige ele para a lei. Por quê? Porque Jesus acredita que a lei tem diretrizes para a vida eterna. Isso é muito importante. Essa atitude de Jesus para com a Bíblia dos seus dias, o Velho Testamento, é a mesma atitude que ele espera dos seus discípulos hoje, que temos não só o Velho, mas o Novo Testamento, ou seja, uma atitude de considerar as Escrituras como palavra de Deus, como revelação de Deus, que nos é dada a fim de que nós possamos conhecer a Deus e a fim de que nós possamos encontrar no meio das Escrituras o caminho para a vida eterna. Então é extremamente importante que a gente tenha diante de nós um autoconceito das Escrituras, e não um conceito em que a gente considera as Escrituras como um livro qualquer, um outro livro qualquer, ou então uma coleção de livros falhos, humanos, cheios de contradição, erros e tudo mais, que, no entanto, Deus usa. Não é essa a visão que Jesus tinha. E não é essa a visão que nós devemos ter, não é a visão que nós temos aqui em nossa igreja. Então, isso é importante aqui. Jesus dirige ele para as Escrituras, para que nas Escrituras ele possa dizer como é que ele encontra o caminho para a vida eterna. E o homem responde. E na resposta dele, ele faz uma síntese aqui da lei. Na verdade, ele está unindo aqui aquilo que é conhecido como as duas tábuas da lei. Você conhece os 10 mandamentos. Então, essas duas tábuas da lei. A primeira delas é justamente nesse aspecto da devoção, no aspecto de amar a Deus e do culto a Deus, e de não se curvar diante de nenhum outro a não ser a Deus. A segunda tábua da lei diz respeito ao cuidado para com o próximo, ao amor ao próximo. Todas as outras coisas, todos os outros mandamentos estão direcionados ao próximo. E é isso que ele faz aqui. Ele cita Deuteronômio 6:5, o Shema, ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é um só, um único Deus. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E Lucas inclui aqui de toda a sua mente. Mas esse período da lei está citando, então, Deuteronômio 6:5, chamar, e está citando Levítico 19:18, que diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Ele une esses dois, ele diz assim que, o que é que a lei diz? Caminho para a vida eterna, qual que é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o caminho para a vida eterna. O que Jesus responde? Versículo 28, você está certo. É isso aí. Você acertou. É exatamente esse o caminho para a vida eterna. Faça isso. E você vai ter a vida eterna. Faça isso e viverá. Faça isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. E você vai ter a vida eterna. E aí, o que acontece em seguida é o seguinte: o homem, querendo justificar-se, então, faz a pergunta: quem é o meu próximo? Está lá no versículo 29. Mas quem é o meu próximo? Quem é este a quem eu devo amar? Eu sei quem é Deus. Eu sou um bom judeu, um perito da lei. Quem é o meu próximo? A pergunta, ou algo por trás dessa pergunta, parece indicar-nos, pela maneira como Jesus a responde, que esse homem tinha em mente que o seu próximo seriam algumas pessoas e que outras pessoas não se enquadrariam nesse grupo. E a gente pode ter uma ideia disso olhando alguns textos que eram comuns, novamente, no judaísmo do primeiro e segundo século. Um deles é um texto que você vai encontrar, é um texto apócrifo, que você vai encontrar em algumas versões da Bíblia, e é o texto de Eclesiastes, um texto escrito mais ou menos no ano 190 a.C., por um homem chamado Jesus ben Sirac. E nesse texto, você vai encontrar
o seguinte, diz lá, se você faz o bem, saiba a quem, e assim terá recompensa pelo benefício que fez. Faça o bem ao justo, e você será recompensado, ou por ele, ou pelo Altíssimo. Ajude o homem fiel, e nunca o pecador. Ajude o homem bom, mas não o pecador. Então, na verdade, eles tinham essa ideia, esse conceito, esse é só um exemplo de um dos textos, de que o próximo era alguém bom, era alguém justo, era alguém fiel, era alguém que poderia recompensar você. Esse era o conceito, essa era a ideia que eles tinham. E o homem, possivelmente, quando faz essa pergunta, quem é o meu próximo, esperava que Jesus fosse, talvez, afirmar essa concepção muito comum dos seus dias. Quem é o meu próximo? Jesus responde com a parábola, então, conhecida como parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? É interessante, e eu falando sobre essa parábola aqui, eu só quero dizer que muitas pessoas tentam, ao longo da história e até hoje, interpretar a Bíblia de maneira alegórica, como se tudo fosse uma grande alegoria. Essa parábola é um exemplo clássico disso. Então, desde os pais da igreja até Lutero, as interpretações comuns dessa parábola, na tradição cristã, eram de uma maneira alegórica. Vou dar um exemplo para você do que isso quer dizer na interpretação de Orígenes. Ele dizia o seguinte sobre essa parábola. O homem que caiu entre os ladrões era Adão, vindo do paraíso, Jerusalém, para o mundo, Jericó. Os ladrões eram os poderes malignos. O sacerdote era a lei, o levita os profetas, o samaritano Cristo. As feridas era a desobediência, o animal de carga, o corpo de Cristo, a hospedaria, a igreja, a promessa do samaritano de voltar à segunda vinda de Cristo. Então, só para você ter uma ideia de uma interpretação típica, alegórica dessa parábola, ok? Não é a interpretação que eu pretendo fazer. A partir de Calvino, na verdade, houve uma mudança em olhar esses textos e deixar de vê-los de maneira alegórica. Aqui não há, nessa parábola de Jesus, a ideia de nos dar um texto alegórico para a gente extrair dessa maneira a sua ideia e a sua interpretação. Aqui é uma história cujo objetivo é retratar pessoas reais. Jesus tem um ponto que ele quer fazer aqui. O objetivo dele é retratar pessoas reais e atitudes reais para com essas pessoas. É uma história. É importante que a gente entenda isso. Segundo, quando a gente fala do samaritano, evidentemente, muitos de nós que estamos familiarizados com a Bíblia sabemos disso. Havia uma grande disputa, um cisma entre judeus e samaritanos. Os samaritanos, eles eram inimigos do povo judeu. Eu já disse isso aqui ao pregar e falar sobre samaritanos antes, mas a ideia de o bom samaritano era uma ideia completamente esquisita para um judeu naqueles dias, porque o único bom samaritano para um judeu seria um samaritano morto. Então, eles eram inimigos, e essa inimizade já atravessava séculos, ela vinha desde o 8º século antes de Cristo. E naquela época, não muito tempo antes desse contexto aqui de Jesus e dos discípulos, os samaritanos haviam profanado o templo em Jerusalém, o pátio do templo, durante a cerimônia da Páscoa, ao espalhar ossos no pátio do templo. Isso era uma ofensa gravíssima para com os judeus e para com a sua religião. Pensa bem, hoje, né, no nosso tempo aqui, a gente tem que lidar, às vezes, com situações que a gente fala, isso é uma ofensa contra a nossa fé e contra a nossa religião. Bom, era isso. Naqueles dias, os judeus estavam profundamente, já não bastasse essa inimizade de séculos, eles estavam profundamente indignados e ofendidos por algo que havia acontecido algumas décadas antes, com essa profanação do pátio do templo. No próprio Evangelho de Lucas, um pouquinho antes, a gente encontra essa inimizade, lá no capítulo 9, nos versículos 51 a 55, quando Jesus está indo para Jerusalém, e ele envia os seus discípulos, diz o seguinte, ele enviou mensageiros à sua frente,
Indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali, diz Lucas, os samaritanos, não o recebeu, porque se notava que o seu semblante era que ele ia para Jerusalém. Ou seja, Jesus e seus discípulos foram rejeitados nesse povoado dos samaritanos. E aí, ao verem isso, diz que os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Alguns de nós, às vezes, já sentimos esse ímpeto de falar assim: Deus, queima eles, Senhor. Está aqui. Aí Jesus diz assim: mas Jesus falou: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Então, era essa tensão aqui entre judeus e samaritanos, e é nesse contexto de tensão, de divergência, já há longo tempo que a gente encontra Jesus contando essa parábola. Mais uma citação do Ben Sirac, em Eclesiástico, nos mostra como que os judeus viam os samaritanos. No capítulo 10 desse livro, diz assim: há duas nações que eu detesto, e uma terceira que sequer é nação. Os habitantes da montanha de Seir, que eram os edomitas, os filisteus, inimigos do povo de Deus, tradicionalmente, e o povo idiota que habita em Siquém, ou seja, os samaritanos. Nota, o povo idiota que habita em Siquém. Então, era essa a ideia, o conceito, o modo como os judeus tradicionalmente viam os samaritanos naquele contexto. E aí, nesse contexto, Jesus responde a pergunta do homem: quem é o meu próximo? Da seguinte maneira, ele diz assim: havia um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, ou como diz a versão antiga, Almeida, Revista Atualizada, certo homem. Jesus não diz absolutamente nada sobre esse homem, exceto de que ele é um homem. Isso é tudo que importa, isso é tudo que nós sabemos, é tudo que importa. Não importa o seu nome, não importa a sua idade, não importa a sua etnia, não importa a sua religião, tudo o que importa sabermos é que é um homem, ou seja, que trata-se de um ser humano. Isso é importante no contexto da parábola e daquilo que Jesus quer nos transmitir. Ele descia de Jerusalém para Jericó, isso no contexto geográfico, novamente, da região. A gente tinha essas duas cidades próximas, e elas estavam a aproximadamente 29 a 30 quilômetros de distância uma da outra, mas havia uma diferença muito grande em altitude entre as duas cidades. Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Jericó está a 250 metros abaixo do nível do mar. Então, literalmente, quando o texto diz assim que ele descia, está falando quase que de uma ladeira, se a gente fosse imaginar. Era realmente uma grande descida que passava por um terreno rochoso, um terreno muito cheio de cavernas nessas encostas, que abrigava muitos bandidos e grupos que queriam se refugiar, encontrar ali no meio dessas rochas e dessas cavernas refúgio para eles mesmos. Até os essênios, e na literatura essênica você vai encontrar que quando eles faziam esse trajeto, eles carregavam a espada, porque era um lugar perigoso. Mais tarde, alguns dos historiadores judaicos vão se referir a essa rota e a esse percurso como a estrada do sangue, ou a estrada sanguinária, justamente pela quantidade de perigos e assaltos que haviam ali. No entanto, era uma rota importante, porque a maior parte dos sacerdotes que não viviam em Jerusalém, viviam em Jericó. Então, ela era muito utilizada por esses homens que faziam e que prestavam o culto e as suas obrigações com o culto no templo em Jerusalém. Esse era o contexto em que o homem está lá e que o homem é assaltado, que ele cai na mão desses assaltantes, que acabam arrancando-lhe as roupas, espancando e deixam ele caído ali, quase morto, diz o texto. E aí o que acontece? Jesus diz que aconteceu de passar por ali um sacerdote
e de passar por ali um levita. Como eu disse, uma rota muito utilizada pelos sacerdotes e pelos levitas. Aqui Jesus está falando de dois representantes da religião do seu povo naqueles dias. O sacerdote era responsável pelo culto, o levita era responsável por auxiliar o sacerdote no culto. Essas eram duas classes importantes de pessoas no serviço religioso. E eles estão passando por essa estrada, eles estão descendo, muito provavelmente a ideia de que o texto diz, Jesus na parábola diz que eles estão descendo, eles estão vindo então do contexto onde eles acabaram de prestar os seus serviços religiosos no templo, de servir no templo, de fazer a sua devoção a Deus, eles acabaram de sair do culto abençoado da igreja, nós diríamos hoje, o culto foi abençoado, eles saíram daquele culto abençoado e estão voltando para casa, e aí chega o momento de colocar a mensagem em prática, mas eles passam de largo, eles fecham os olhos, eles fazem de conta que não vem o homem caído ali à beira da estrada. O texto não diz o motivo para isso, há várias especulações, especula-se, por exemplo, de que o fato de que esse homem estava caído, quase morto, fazia com que esses religiosos não quisessem tocar nele, porque ou ele era um cadáver, ou estava logo prestes a se tornar um cadáver, e então eles não poderiam tocar no cadáver para não serem contaminados. Essa contaminação dentro do culto deles demoraria 7 dias. Então, para evitar a contaminação de tocar nesse homem, eles decidiram passar de longe. Pode ter sido isso, nós não sabemos, o que sabemos, no entanto, é que eles negligenciaram o auxílio, e mesmo que eles estivessem preocupados em cumprir com esse aspecto da lei, a lei também dizia que a vida humana tinha mais valor do que isso. Então eles não podiam usar isso como desculpa, eles simplesmente passaram de largo. Em outras palavras, faltou-lhes compaixão, faltou-lhes piedade, faltou-lhes misericórdia para com o homem que estava caído ali. E aí Jesus continua, e aí é um momento em que essa história toma esse rumo tão inesperado, porque se você tinha um sacerdote, você tinha um levita na história, o terceiro grupo de pessoas que deveriam seguir essa sequência, quando você falava sacerdote, levita, o terceiro grupo de pessoas seria um judeu piedoso, um judeu leigo e piedoso. Então, era o que se esperava de ouvir que ali, agora, depois do sacerdote, depois do levita, estava passando um judeu leigo e piedoso. E aqueles que estavam ouvindo essa história, eles podiam pensar assim, Jesus está aqui criticando a elite religiosa, e ele vai falar agora do povo judaico na sua nobreza. Mas Jesus traz para essa história algo completamente inesperado. Na maioria das histórias desse tipo, os samaritanos seriam os assaltantes, que assaltaram o homem, espancaram e deixaram ele lá como quase morto. E Jesus, no entanto, subverte tudo isso, dizendo que vem um samaritano, que encontra o homem naquela condição, e que tem misericórdia do homem, que cuida das feridas desse homem, que coloca-o sobre o seu próprio animal, que leva-o até uma hospedaria, o que é indicado aqui, que talvez não fosse um lugar propício, no sentido que as hospedarias também poderiam ser perigosas, e esse homem está se arriscando, inclusive, ao fazer isso, mas ele leva aquele homem lá, ele deixa o equivalente a 2 semanas de pagamento, para que o homem pudesse ficar lá e se recuperar, e ele ainda se compromete de pagar mais caso haja alguma despesa quando ele retornar por aquele caminho. E tudo isso é um samaritano que faz. É o mais odiado, o menos esperado, é o idiota nas histórias e no conceito dos judeus naqueles dias. E aí Jesus faz a seguinte pergunta: quem foi o próximo do homem? Note, a pergunta do perito da lei é: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus responde com outra pergunta,
mudando, no entanto, a forma de fazê-la. Jesus responde com a pergunta dizendo: quem foi o próximo do homem? Poderia se esperar aqui que a ideia fosse que o homem caído, à beira da estrada, fosse o próximo. O homem que estava ferido nesse sentido, ele fosse o próximo. Mas Jesus não pergunta isso, Jesus fala quem foi o próximo dele. Para Jesus, o indivíduo não tem um próximo, o indivíduo é um próximo, ou melhor, o indivíduo se torna um próximo de alguém que está precisando de auxílio e de ajuda. Somos nós que devemos ser próximos de alguém. É isso que Jesus está dizendo aqui. Os discípulos são chamados para agir como próximo de qualquer um que esteja numa situação de necessidade, independente da sua etnia, religião ou condição social. E por isso Jesus inclui nessa história um samaritano. Jesus está querendo quebrar aqui com certos preconceitos na mentalidade dos judeus de quem era digno, novamente, de receber auxílio, e de quem não era digno, de quem era merecedor e quem não era, de quem nós deveríamos estender as mãos para ajudar e quem não deveríamos. Jesus está quebrando tudo isso. É bem interessante que Jesus já havia feito isso no próprio texto de Lucas, no capítulo 6, quando ele fala assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem a seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. O que Jesus está dizendo aqui? Essa é a maneira que vocês devem tratar os inimigos, os que perseguem, os que maltratam, não retornando maldição com maldição, não retornando ódio com ódio, não retornando maus tratos com maus tratos, mas fazendo exatamente o oposto. Ele acrescenta dizendo assim: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Jesus está aqui confrontando, inclusive, aquilo que a gente leu lá do Ben Sirac, que diz que você deve ajudar somente aqueles que podem retribuir você. Jesus está dizendo assim: que mérito há nisso, se você estender as mãos para alguém que pode retribuir você? Ele fala assim: até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem bem aqueles que são bons para com vocês? Os pecadores também agem assim. Que mérito terão se emprestarem às pessoas o que esperam, de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. É isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Aí a gente volta para a lei, para o seu aspecto de devoção, o seu aspecto vertical do amor a Deus e a sua relação prática na vida do amor ao próximo. Não pergunte quem é o meu próximo. Seja você o próximo de alguém que está precisando de ajuda. Não pergunte quem é merecedor. Ninguém é merecedor. Misericórdia é exatamente isso. Quando ele nos chama misericórdia, não significa que a pessoa tenha qualquer merecimento. Misericórdia é justamente para quem não merece nada. Faça, auxilie, cuide, estenda a mão, sem pensar em quem é essa pessoa, sem pensar na sua condição social ou qualquer outra coisa assim. Grant Osborne, ele diz algo que sintetiza tudo isso da seguinte maneira. Ele fala assim: não há lugar para qualquer tipo de preconceito racial entre o povo de Deus. Se é algo que essa parábola nos ensina, é isso. Não há lugar para qualquer tipo de preconceito racial. Havia um preconceito lá entre judeus e samaritanos durante séculos. Jesus está quebrando com isso. Jesus está estabelecendo que não deve haver entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, espaço algum para preconceito racial. Ele diz que Deus usa todos os que estão abertos a Ele, incluindo as minorias desprezadas do nosso mundo. Nessa história de Jesus, o herói é o bom samaritano, improvável.
improvável. No entanto, é Ele que faz o bem. É Ele que se torna o próximo do homem caído à beira da estrada. Deus usa qualquer pessoa. Às vezes nós, por causa de preconceitos, novamente, nós queremos dizer quem é que Deus vai usar, quem é que Deus pode trabalhar. Deus usa qualquer um que esteja aberto a Ele. Ele diz que devemos usar tudo o que temos, até os nossos bens mais valiosos, para servir a Deus e aos outros. Esse viajante, ele usa ali de coisas preciosas para ele. Quando ele derrama o vinho, quando ele usa o azeite para cuidar das feridas daquele homem, quando ele dispõe-se a andar a pé o restante da viagem e carregar o homem no seu animal, essas eram coisas preciosas para ele. Ele está disposto a abrir mão de certo conforto para cuidar daquele homem. Então devemos usar tudo que temos, todos os nossos bens, até mesmo os mais valiosos, quando se trata de suprir a necessidade de alguém, que nós podemos suprir a necessidade. E em quarto é a misericórdia e a compaixão, que fazem de alguém um próximo, não o status na sociedade ou na igreja. Os religiosos não foram próximos, mas a misericórdia e a compaixão do samaritano fizeram dele um próximo deste homem. Voltamos à pergunta inicial. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Note, herdar a vida eterna. Para receber a vida eterna. Para receber uma herança, você precisa ser filho. É importantíssimo que a gente entenda que para ser filho de Deus, a gente só pode ser por meio de Jesus, pela fé. Ele veio para os seus não receberam, a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para herdar a vida eterna, precisamos nos tornar filhos de Deus, e nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Agora, o modo como nós demonstramos que somos filhos de Deus é o amor. Eu já li isso e vou repetir aqui, Lucas 6. Jesus diz assim: então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Jesus está falando isso para aqueles que amam os inimigos, que oram por aqueles que os perseguem, que tratam bem aqueles que os maltratam. Jesus está falando isso para aqueles que usam de misericórdia. Ele está dizendo que a recompensa desse vai ser grande, e eles serão filhos do Deus Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Ou seja, se eu sou filho de Deus, e o filho de Deus é aquele que herda a vida eterna, se eu sou filho de Deus, se eu tenho esse relacionamento com Deus por meio de Cristo, então a minha vida vai revelar isso. E como ela vai revelar isso? As minhas ações de misericórdia e de amor ao próximo. Fazer da pergunta do perito da lei, no versículo 25, mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E o faça isso e vai e faça o mesmo das respostas de Jesus implica exatamente na prática da fé cristã. Amor é um verbo, é preciso colocá-lo em ação. João diz na sua epístola: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O perito da lei conhecia a lei, podia dar respostas corretas. Nós poderíamos dizer que ele era ortodoxo em sua teologia acerca da lei. Mas quando se tratava de prática, ele queria usar atalhos, subterfúgios, fugir de situações que eram difíceis para ele lidar, como essa tensão racial, por exemplo. E usar meios para se desviar disso. O sacerdote e o levita eram homens religiosos, devotos a Deus, vinham do culto a Deus, do culto abençoado em Jerusalém, voltando para casa. Mas, novamente, usam as Escrituras, possivelmente, ou alguma forma, para não cuidar do homem, para não estender a mão, para não ter misericórdia daquele homem. E nós? Como respondemos às necessidades do nosso tempo? E nós temos sido próximo daqueles que estão caídos à beira da estrada nesse mundo?
E nós temos estendido as nossas mãos para acolher aqueles que precisam de acolhimento e de cuidado. Esse é o ponto. A prioridade na nossa vida cristã é amar a Deus e amar ao próximo. Se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, nós somos mentirosos. Nós não estamos vivendo essa realidade. Nós somos meros religiosos que não conhecem a Deus como Pai e que não se relacionam a Deus como Pai. Um Pai que é bondoso para com todos. Aqui em nossa igreja nós temos várias oportunidades de você demonstrar misericórdia e compaixão. E eu gostaria de mencionar algumas delas e gostaria de encorajar você, que faz parte da igreja, a se engajar em uma delas, se você ainda não está. Você pode demonstrar compaixão, servindo as crianças no ministério infantil durante os cultos de domingo. Esta é uma necessidade constante que a gente tem. E essa é uma forma de demonstrar compaixão. É uma forma de demonstrar compaixão a esses pequeninos e aos seus pais. É uma forma de fazer isso. É uma forma de investir na vida deles com compaixão. Você pode demonstrar compaixão também servindo as crianças aqui do bairro, ao redor, no trabalho que nós temos às quintas-feiras, chamado Crianças em Ação. Muitas das crianças vêm aqui durante o ano. E elas são servidas por pessoas da igreja e outros voluntários. Há uma necessidade contínua de voluntários. Essa é uma maneira de você demonstrar compaixão, é servindo nesse ministério. Você pode demonstrar compaixão servindo no lar, levando auxílio, ajuda aos refugiados, através dos diferentes programas que tem aqui para os refugiados e suas famílias na igreja. Eles acontecem durante a semana. A necessidade de várias pessoas que atuem em diferentes áreas durante a semana. Você pode demonstrar compaixão dessa forma, se comprometendo a servir uma vez por semana em alguma área desses ministérios. Nós estamos começando a criar aqui, elaborando a criação de um ministério de visitação nessa igreja. O nosso objetivo é demonstrar a compaixão de Deus, visitando famílias que estão impossibilitadas de vir à igreja, ou famílias que não estão vindo à igreja por algum motivo, para irmos até elas e orarmos com elas, e por elas, e encorajarmos essas pessoas na fé. Você pode demonstrar compaixão, se unindo a esse ministério, se voluntariando para fazer parte desse grupo de pessoas de visitação. Ou seja, essas são apenas algumas das maneiras de você demonstrar compaixão aqui na igreja. O importante é que você entenda que a compaixão, a misericórdia, o amor ao próximo deve vir primeiro em sua vida, assim como o amor a Deus. Eles são inseparáveis. Não há como separar uma coisa da outra. Se você ama a Deus, ame o próximo. Se você ama o próximo, demonstre isso de maneira prática.